Estamos começando o programa mais esperado da nossa semana, o Grupo Familiar. A alegria de Deus nesse momento vai entrar na sua casa, vai estar aonde você estiver, porque Deus, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. E a palavra de Deus que hoje nós vamos ouvir vai trazer luz para os nossos caminhos, vai trazer sentido para muitas áreas em que você está buscando a Deus nesta semana. E quero também deixar aqui o alô dos meus amigos, começando lá pela ponta, Amabile. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez, né, Amabile? Primeira vez. Muito primeira bom, bem-vinda. Tá Muito bom? obrigada. Lari. Olá, voltei. É a primeira vez também. É nada, você já é uma carta carimbada aqui. Faide! Olá, Stella. Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui. Muito bom. Vamos começar louvando a Deus, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você também que está aí desse lado, participe conosco, faça o seu pedido de oração. Nós queremos te conhecer, queremos saber de onde você fala, de onde você assiste. Então deixa aqui as tuas mensagens, entre em contato conosco para juntos participarmos deste grupo familiar. Vamos todos ficar de pé para nós louvarmos a Deus. Ser firme e ser forte. Ser firme. Ser firme, Ser forte. ser forte, Pois o teu Deus está contigo. Nós somos firmes, fortes, corajosos. Ser firme, ser forte. Ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, E nem vou desfalecer. Eu não tenho medo. Eu não tenho Porque medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de Nem paz, vou amor, mente sã. desfalecer. Porque eu ando. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e Porque fé. eu ando. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar. Vai lá, vai, de em louva ao vitória Senhor e fé. nas teclas. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que Ele é Deus, nós somos ovelhas do seu pasto. Posso ouvir um amém aí? Amém. Qual é teu solo, Larissa? Teu solo. Jesus te ama, meu irmão. Teu solo, Amable. Deus Emmanuel, Ele está contigo. Glória a Deus, porque eu ando No caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória Pois e o meu fé. Deus, Pois o meu Deus está contigo. Ser firme. Aleluia. Deus, Ele é tão bom. O tempo todo Deus é bom. Nós vamos cantar uma canção, Tu és soberano. Ele, além de onipresente, é onisciente. Ele sabe de tudo, está em todo lugar e também tem todo o poder. E é isso que nós vamos louvar, Ele é soberano nas nossas vidas. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Ó Deus, que nós sejamos corroborados pelo Teu Espírito no nosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em nossos corações, que nós estejamos fundados e arraigados neste amor e com todos os santos possamos compreender o tamanho deste amor que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos todos nos assentar. Ô, Amabile, você gosta de grupo familiar? Eu gosto disso. Frequenta grupo familiar? Frequento. E por quê? Eu frequento o grupo familiar porque eu sei que é lá que eu vou criar as minhas raízes, é lá onde eu vou conseguir ensinar as pessoas, não é? Você vai criar raízes, ô Amabile? Por acaso você é árvore? Não, bispa, eu falo no sentido de criar raízes em
criar os fundamentos da Bíblia, né? É lá onde nós aprendemos os fundamentos da Bíblia, onde nós crescemos. É engraçado, né, Amabile? Porque árvore tem raiz. Dente tem raiz. Cabelo tem raiz. E cristão não vai ter raiz? Tá vendo? Não é verdade? Uhum. Então, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, como a Bíblia fala, né? E é verdade. Por que você tem que ter raiz, hein, Larissa? Porque a gente tem que estar fundado em alguma coisa. Não é? A Bíblia fala em Mateus 24, acho que o versículo é 24, 7:24, que conta a história daqueles dois homens, que um construiu a casa na rocha, outro na areia. E porque um tinha raiz, tinha fundação, quando veio os problemas, a tribulação, os ventos, tudo, ele não caiu. E o outro, que não tinha essa fundação, estava enraizado na areia, digamos assim, quando veio a onda do mar, levou a casa e tudo aquilo que ele tinha. Então é por isso que é importante um cristão ter raiz, ter fundamento. Bem-aventurados são aqueles que estão firmados em tua casa. É o que a palavra de Deus fala. E nós temos que estar firmado em algum lugar. E a palavra de Deus é o melhor lugar para nós firmarmos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança, né? Amabile, fala um pouquinho sobre estender do dedo. É Então- bom estender o dedo, né? Falar mal dos outros. Não, bispa, não. bispa, Julgar não. a situação. Não. Calma aí, gente, tô nervosa. Calma aí. Isaías Isaías 58, né, 9, que diz aqui: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui, se tirares do meio de ti todo o jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade. E hoje nós vamos falar mesmo sobre o estender do dedo, como a Estela estava falando. E o que é o estender do dedo? O estender do dedo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou aqui, não é? E a Estela, ela erra. Eu vou lá, vou chegar na Larissa e vou falar: Larissa, olha o que a Estela fez. Meu Deus, você viu o que ela fez? Não Isso. tem. Mas pronto, ela fez uma coisa terrível. Isso é o estender o dedo. É você apontar os defeitos das outras pessoas. E na Bíblia tem um outro versículo que eu não sei onde está, mas fala sobre você olhar a trave que está no olho daquela pessoa sem olhar para os seus defeitos. É isso que quer dizer, né? Não lembro como é que é o versículo agora, mas como é que você pode apontar o dedo para outra pessoa quando você mesmo tem uns defeitos? Deus, ele nos ama e ele não olha para os nossos defeitos. Ele não olha por quantos pecados nós cometemos. Então, como é que nós podemos apontar o dedo? Como é que nós vamos apontar o dedo nas outras pessoas enquanto nós mesmos erramos? Primeiro, nós temos que consertar os nossos erros e não pecar mais, que é uma coisa que a gente não consegue não fazer, não é? Porque nós temos uma origem pecaminosa. E depois, aí nós sim poderíamos, então, apontar o dedo. Mas nós somos pecadores. E temos que amar o próximo, assim como Deus amou. Amém? Amém. Então, é isso. Calma aí, Amabile, porque agora o Faide teve uma inspiração. Faz um sambinha aí, Faide. Ele deu uma de ser pagodeiro agora, né, Faide? Então é assim, ó. O apontado dedo é dedo que feio é o apontado dedo. Ai, que feio. O apontado olha dedo o pagodeiro. Dedo duro, que feio é o apontado dedo. Ai, pai. Pronto. Faça uma oração, Amabile. Vem de encontro, né? Vem de encontro, Tá vem certo. de encontro. Então vamos abaixar a nossa cabeça. E Senhor Jesus, nós te agradecemos desde já por esse momento, por podermos estar na tua presença e aprendermos um pouco mais sobre o teu amor. Senhor, eu declaro que essa mensagem irá ficar firmada no coração de cada pessoa que está a nos ouvir. E eu também declaro que elas irão aprender e não irão mais apontar o dedo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. No grupo familiar também nós falamos um pouco a respeito da nossa vida financeira, como nós podemos construir a nossa vida na rocha, na área das finanças, e é isso que a Larissa
vai falar para a gente. Certo, Larissa? Certíssimo. Hoje nós vamos nos basear no versículo que está escrito em Filipenses 4:19. E a Bíblia diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quem vai suprir as nossas necessidades é Deus. E é de acordo com as riquezas dele, não é de acordo com o meu poder aquisitivo, não é de acordo com aquilo que eu tenho, não é de acordo com aquilo que você possui, não. É de acordo com as riquezas de Deus. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E quando ele diz todas, é realmente todas. Não é na área da saúde, é na área da família, é na área dos relacionamentos, é na área também financeira. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus, ele supre. Claro que muitas das vezes Deus ele não nos vai dar luxo. Se ele quiser dar um presentinho, a gente aceita, não é? Mas ele não vai dar grandes luxos, porque não é isso que ele promete. Mas Deus, ele promete suprir as nossas necessidades. E necessidade é o quê? É um prato de comida, é um copo de água, é uma roupa, certo? Certo. Isso tudo nós necessitamos para o nosso sustento diário, digamos assim. Então, Deus ele vai suprir. Isso quer dizer o quê? Que quando nós decidimos andar pelas leis de Deus, nada disso vai nos faltar, porque nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. Existe um ditado, normalmente é falado assim no meio cristão, não é? Que nós falamos assim: não diz a Deus o tamanho do teu problema, diz ao teu problema o tamanho do teu Deus. E o nosso Deus é muito grande, ele tem muitas coisas para nos dar. Então Filipenses 4:19 realmente diz isso, que Deus, segundo as riquezas dele, nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E o que a gente tem que fazer? Porque sim, a gente tem que fazer alguma coisa, não é? Nós temos que andar segundo os métodos de Deus. Se Deus nos diz para nós semearmos, não é? Nós vamos semear. Por quê? Porque através da nossa obediência, Deus ele vai fazer com que as bênçãos de Abraão... então, quem era Abraão? Abraão era um homem muito rico, muito próspero, não é? E ele foi muito próspero porque ouviu e obedeceu a voz de Deus. Abraão já nasceu em família rica, ele já tinha tudo aquilo que ele precisava, não é? Mas Deus, um certo dia, disse: olha, Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. Nem sequer disse para onde é que ele ia. Disse só para ele: olha, vai indo que eu depois te digo onde é que é. Quando é que você tem que parar? E ele obedeceu à voz de Deus. E Abraão, ele foi muito próspero. E se você ler Deuteronômio 28, Deus fala das bênçãos que ele tem preparado para si. Então, só depende da nossa obediência, só depende daquilo que nós estamos dispostos a fazer para Deus. Porque eu tenho certeza que Deus está disposto a fazer de tudo por si, meu irmão. Então, é só você confiar nos métodos de Deus e praticar. Porque Deus ele vai suprir as suas necessidades. Amém. Nós vamos cantar uma canção agora que diz exatamente isso, Larissa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades, assim como se refere em Filipenses 4:19. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas ao longo deste programa, inclusive como você pode ser não apenas um abençoado, mas um abençoador na obra de Deus. Amém? Vamos lá. O meu Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades Em glória. em glória por Cristo Jesus, em glória por Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Bom, pessoal, nós agora vamos para a parte do nosso estudo bíblico. Nós estamos numa série de lições chamada Características de um Cristão. São 7 lições. Nós já falamos sobre espírito de fé, amor, e hoje nós vamos falar também de amor, mas como uma arma de guerra. Nós temos falado a respeito de características de um cristão, ou seja, ingredientes que todo cristão deve ter no seu caráter. Para fazer um bolo, você precisa de ingredientes. Para fazer um cristão como deve ser, esse cristão também vai precisar de alguns ingredientes no caráter. Não é por fora, é por dentro. Então, nós já falamos de fé, nós já falamos de amor, andar em amor
como um estilo de vida, na semana passada, ou seja, o andar em amor em tempos normais. Mas hoje eu vou falar do andar em amor como uma arma de guerra. Porque existem períodos na nossa vida que podemos estar debaixo de um sentimento muito forte. Ou porque alguém fez um mal muito grande, ou porque alguém prejudicou, alguém quis mesmo o seu mal. E quando isso acontece, a pessoa não fica bem. E é natural, a reação natural de uma pessoa é responder a isso. Ou seja, retaliar, pagar o mal com o mal. Mas a questão é que quando tudo isso acontece, uma pessoa fica transtornada. Ela fica mesmo debaixo de um pensamento que ela não consegue pensar em outra coisa senão nesse sentimento, nesse mal que o outro fez. E se nessa semana você está enfrentando dias assim, pode acreditar que essa aula, essa lição, vai te ajudar a vencer. Amor como uma arma de guerra, por quê? Porque retaliar é o pior que um cristão pode fazer. Porque tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. A Bíblia fala que o perdão é uma condição, é uma exigência. Porque se você não perdoar, você também não vai receber o perdão de Deus. Se eu não perdoar, eu não serei perdoada. Ô Larissa, leia aqui pra gente. Mateus 6,14, por favor, aqui. Sim. Vou aqui usar a Bíblia Nova da Estela, irmãos. Uma das. Uma das. Então, Mateus 6,14 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vemos aqui, Larissa, que perdoar não é uma opção, é uma condição para eu não ter as minhas relações cortadas com Deus. E quando a gente está debaixo de um sentimento assim, de ofensa, geralmente cresce essa ofensa quando a gente tem razão. A questão é que a razão não faz de você um cristão. Razão não te torna mais crente. Mesmo a razão estando do seu lado, você vai ter que optar entre ficar com a razão ou vencer. Ou você tem razão, ou você tem vitória. Ou você se vinga, ou você prospera. Vai ter que ser uma escolha que você vai ter que fazer ainda nessa semana. Sabe que a raiz de amargura, a Amabile estava falando disso, né? Brincamos que cabelo tem raiz, dente tem raiz, árvore tem raiz, amargura também tem raiz. E essa raiz da amargura, quando cresce no coração de uma pessoa, traz muitos danos, muitos. Danos espirituais, porque as relações da pessoa com Deus ficam cortadas. Mas os danos emocionais também. Porque um ressentimento instalado no coração, o que é o ressentimento? Aquele sentimento que a pessoa sente de novo. É o passado que volta com cheiro. O passado que volta com cores, essas lembranças. Ai, não posso nem olhar para a cara dela. Não posso. É. Porque lá em 1984, às 9h15 da manhã... O avô dela roubou o terreno do meu avô, não posso nem olhar para a cara dela. Já ouviu isso? É que lá no batizado da comadre, em 1993, ela foi com uma saia igual a minha. E foi de propósito. Já ouviram essa? Já. E a questão é o seguinte, gente. A ira do homem não opera a justiça de Deus. É o que a Bíblia diz lá em Tiago 1:20. Nós temos que, em situações dessas, aqui eu e a Larissa estamos brincando, mas existem situações muito mais sérias, de traições, de roubo, onde você ficou muito prejudicado mesmo. Você tem a razão do seu lado, eu não estou questionando isso. Mas a ira do homem não opera a justiça de Deus. E nós, para termos a paz de Deus, para não termos as relações cortadas com Deus, vamos ter que fazer uma decisão. E vamos ter que ter a decisão de colocar o assunto nas mãos de quem resolve o problema. No momento que eu alimento esse ressentimento,
no momento que eu estou dando água para essa planta da amargura ter mais raiz no meu coração, vai acontecer o seguinte: eu não vou deixar que o juiz justo interfira nesse assunto. Então, como é que eu posso deixar Deus julgar essa causa? Como é que eu posso deixar Deus... Até a Bíblia fala que Ele é o nosso advogado que nos defende. Como é que eu posso deixar que Deus seja o meu defensor se eu não largo esse assunto nas mãos de quem vai resolver este assunto? Nas mãos de quem vai resolver esse problema. A raiva sobe, sobe, irai-vos, mas não pequeis, porque a tua ira não vai operar a justiça de Deus. Então, esse amor, chamado amor como uma arma de guerra, é em tempos difíceis, não é em tempos normais, porque em tempos normais nós fazemos o que nós falamos na semana passada. Não vou refalar, qualquer coisa você volta aí na playlist e assiste a aula passada. Em tempos normais, nós perdoamos, falamos bem, não julgamos, não apontamos dedo, não falamos vaidade. Isso é o amor em tempo normal. Agora, amor como uma arma de guerra já é num outro nível, é num outro estágio. A Bíblia fala assim, bem-aventurados, estávamos falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse status eu quero ter. Eu não quero ter o título de quem ganha briga. Está vendo naquela baixaria? Quem ganhou foi a Estela. Está vendo naquela discussão? Está vendo naquele barraco? Quem ganhou foi a Estela. Eu não quero ter esse título, eu não quero ter esse troféu. O troféu que eu quero é o troféu de Deus quando eu sou chamada filha de Deus. E eu só ganho esse título das bem-aventuranças lá de Mateus quando eu sou uma pacificadora. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é aquele que provoca confrontos, mas é aquele que sabe ser um pacificador. Eu quero ser chamada de filha de Deus, e vocês aqui? Eu também. Também? Faz também? Amable, Efésios 6:11, por favor. Efésios 6:11. E o 12 também. E o 12 também. Onde está? Eu não tenho aqui, bispo. Não? Tem aqui, Larissa? Tenho. Revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, então, diante desses ataques, né, nós temos que saber algumas coisas. Em primeiro lugar, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas. Por mais que você esteja tomado de raiva, raiva não se deposita em gente. Raiva não se põe em cima de pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Segunda coisa que você tem que saber é que nada é por acaso. João 10:10 fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E em situações assim, nós precisamos de saber usar as armas de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir coisas que não se veem, são invisíveis aos nossos olhos, até mesmo aos nossos sentidos, que são enganosos. Os nossos 5 sentidos são muito enganosos. O nosso coração é enganoso. Então, nós temos que saber onde investir as nossas energias, aonde você vai canalizar essa raiva que você está sentindo. Sabe que, para falar de amor como uma arma de guerra, estamos falando de guerra, eu vou falar um pouco das táticas do inimigo, as táticas do diabo. Porque o nosso inimigo, quando vê uma bênção a caminho, ele vai fazer uma armadilha, uma cilada, uma arapuca, para tentar paralisar essas bênçãos que estão vindo a caminho. Arapuca é uma armadilha que é muito fácil da presa entrar, mas difícil de sair. Arapuca. E é isso mesmo que o diabo faz. Ele cria situações, é muito fácil de entrar naquela discussão. É muito fácil de entrar naqueles olhares tortos. É muito fácil entrar naquela fofoca, mas vai ser muito difícil sair. Por quê? É uma armadilha. É a mesma coisa de um tubo, né? Quando você tem uma torneira,
Você pode ter torneira, pode ter uma caixa d'água, mas pode estar caindo gotas, gotas e gotas daquela torneira para você lavar a louça. Mas o que acontece? Eu tenho a caixa d'água, está cheia de água, tem a torneira. Talvez tenha ali tubos entupidos que estão impedindo da água descer por aquela torneira. E às vezes um cristão está vivendo dias de gotas de bênção, gotas de graça. Mas cadê as cataratas? O pessoal aí de Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, tem a Itaipu, né, aí no sul, as usinas de Itaipu, é tanta água, mas por que na minha torneirinha só está aqui plique, plique? Porque os tubos estão entupidos. Então, o diabo, quando vê essas bênçãos, ele tenta paralisar a bênção. Mas não é só bênção, não. O nosso inimigo tem um alvo que é de adoecer o nosso coração. Adoecer o coração do homem. Comprometer o relacionamento que o homem tem com Deus. E mais tarde, comprometer a salvação também. É manchar o teu nome, é apagar o teu nome do livro da vida. Esse é o objetivo do diabo, do nosso inimigo. Gente, arapuca, armadilha, ressentimento, ofensa. É a mesma coisa. O rato. O rato, quando vê a ratoeira, para o rato, ratoeira não é armadilha. Rato, quando vê a ratoeira, fala assim, opa, rodízio. Ai, que bom, bife livre. É banquete. Olha, vai começar com as tábuas de queijo. Que chique. Mas é muito fácil de entrar numa ratoeira. Difícil é que o ratinho não sabe. É que aquilo vai comprometer a vida dele. Na hora é bem gostoso, mas depois até a vida dele vai ficar comprometida. Assim também é as arapucas, as armadilhas que o diabo faz. O diabo não vem vestido de diabo. Vem com aquele doce gostoso do falar mal, o doce gostoso do apontar dedo, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado para a raiz de amargura não se instalar no nosso coração. 2 Coríntios 10:3. Tem aí, Amable? Tenho sim, Vamos lá. bispa. Então diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós os Sofismas, pensamentos, conceitos, paradigmas, coisas que nós construímos ao longo de anos. A minha avó era assim, eu já sabia que meu pai também era assim. Isso é coisa de família, sabe? Sangue italiano, sabe? Sangue nordestino. Sabe como é que é? Lá o pessoal da mineiro é assim. Aquelas coisas são conceitos que nós vamos tendo. Estão entendendo? Então, as armas da nossa luta não são carnais. Sabe que uma das matérias que eu acho das mais importantes no início da nossa caminhada, nessa semana eu estava conversando com muitos irmãos da igreja a respeito dessa matéria. Aquela matéria onde nós aprendemos quem somos em Cristo. Sempre com os novos convertidos, nós temos o cuidado de explicar que em Cristo nós recebemos uma nova identidade. Você pode ter aquela identidade, o RG, Registro Geral, a sua certidão, que, segundo aquele papel, aquela é a tua filiação. Você é filho de fulano, fulano, fulano. Você tem o nome de pai, nome de mãe, sua cidadania. Mas em Cristo, você recebe uma nova identidade. Quem somos em Cristo? Nova criatura. Eu passo a ter uma nova filiação. O meu pai é outro. O meu passado é outro. Porque, para muitos, aliás, para todos, Jesus vem com uma borracha, apaga um passado de crimes, de fracasso, de derrota, de delitos, de tanta coisa má. Ele rasga esse passado e nos dá uma nova chance. Somos reis, sacerdotes, justificados, perdoados. Enfim, quem somos em Cristo? Reis, sacerdotes, né? E a tática do diabo, quando instala uma ofensa no coração do crente, também é para roubar essa identidade que o crente recebeu de Deus. É para deturpar essa identidade.
E depois, sabe o que acontece? Com ofensa, com amargura, a pessoa vai diminuindo o passo, diminui o passo com as pessoas, diminui o passo com a igreja, diminui o passo com Deus, até parar. E depois pessoas deixam de ser abençoadas, a pessoa deixa de fazer o propósito que Deus designou a ela, e quando ela se depara, ela está parada no caminho. Não é? Então, identidade, estou falando, né, da nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus, não é por fora. Identidade é dentro. E é isso que o diabo sempre quer colocar em descrédito. A nossa identidade. Você sabe que você pode até mudar o seu exterior. Mudar roupa, maquiagem, cabelo. Pode mudar um monte de coisa. Mas por dentro, se uma pessoa não deixa Deus, não colabora com esse processo, a pessoa continua a mesma. Machucada e machucando os outros. É o hálito de hortelã, de eucalipto. Parece que está tudo certo, mas o dente está todo cariado. Então a mudança acontece aqui. E nós temos que deixar que a palavra de Deus seja medicina para o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que sai o fluxo da vida. Quando as coisas aqui fora não estão bem, é porque aqui dentro, no nosso interior, nós temos que deixar Deus também nos curar. A cura divina não é só no corpo, mas é também aqui dentro. Posso ouvir um amém? Amém. Gente, vamos lá. Mateus 5,44, a gente vai ler, sabe por quê? Porque sempre a gente quer mudar o outro, né? Já aconteceu com você, Larissa? É, Já. E com você, o Amabile? também. É. A solução está em mudar a esposa, mudar o marido, né? Se Não. ele não fosse assim. Não fosse assim, na verdade não é ele que tem que mudar, somos nós que temos que mudar, né? A gente não muda ninguém. Não é verdade? Olha, já que entramos nesse assunto, sempre nós queremos mudar o outro, né? Mas essas aulas das características de um cristão são 7, gente. Não serve para mudar o outro, serve para mudar você, para você apertar os parafusos dentro de você. Umas semanas para trás nós falamos do preço da salvação e falamos que Jesus é o dono do nosso coração. E Ele tem um governo da nossa vida. Já demos a chave do nosso coração para esse Senhor. Mas às vezes a gente deixa que outras pessoas governem os nervos, os sentimentos, as emoções. E está na hora da gente deixar... na verdade, está na hora da gente assumir a autoridade desses assuntos, que às vezes está lá no baú de 1983, 87, 92, 90, de ontem. Olha lá o ressentimento, tá vendo? Tudo guardadinho. Sobre tudo que se deve guardar, guarda ressentimento, guarda as lembranças, é isso que Provérbios diz? Não. Sobre tudo que se deve guardar, guarda é o teu coração. Você está preocupado em guardar roupa, guardar sapato, sapateira, guardar joia. Mas a Bíblia não fala isso. Guarda o teu coração. Porque às vezes lá no coração tem mofo, tem bolor, tem traça, tem barata, tem lagartixa. Você que não sabe. Então está na hora da gente passar aqui um sprayzinho. Vamos lá. O sprayzinho. Mateus 5,44. Passa o primeiro spray. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Você tem certeza que a Bíblia está escrito isso, Larissa? Deixa eu limpar os meus óculos. Tá Sim, mesmo. diz E era isso Jesus mesmo. falando, Era. né? Olha o próximo spray, Amabile. Romanos 12,14. Abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meu Deus. Nós temos que passar esse spray no nosso coração.
Sabe que até para andar em amor, olha para mim aqui, presta atenção nisso. Até para andar em amor e usar o amor como uma arma de guerra, nós temos que exercer fé. Ter fé no amor de Deus é eu acreditar que se eu operar nessas leis, eu vou vencer. Ter fé no amor de Deus é eu acreditar, mesmo meu coração estando cheinho de raiva, mesmo eu tendo razão nesse assunto, ter fé no amor de Deus é eu acreditar que se eu fizer isso, eu vou vencer. A Bíblia fala o seguinte, na verdade a Bíblia dá histórias, relata muitas histórias de homens que venceram nessa área. Mas também tem muitos relatos de homens e mulheres que não tiveram domínio emocional e nem domínio próprio. Mas hoje eu quero citar 3 para vocês, antes de nós terminarmos essa aula. Em primeiro lugar, o primeiro exemplo que a gente tem sempre é de Jesus Cristo, porque em tudo Jesus foi o nosso exemplo. Em tudo. Inclusive nessa área. Jesus foi humilhado, provocado, mas ele venceu. Até diante de toda humilhação, olha qual foi a oração de Jesus. Deus perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Até teve um episódio interessante, onde o discípulo de Jesus, o Pedro, cortou a orelha do soldado. E aí Jesus deu uma lição para o Pedro, que foi lá em Mateus 26, 51. Você tem aí, Larissa? Tem. Diz assim, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. A gente pode substituir isso. Mete no seu lugar a tua espada, se aplica à língua. Mete a língua, guarda as ações, guarda aqui as atitudes. Outro grande exemplo que nós temos é do apóstolo Paulo. Paulo na prisão. Quando você começa a ler os relatos de Paulo, ele na cadeia, gente. Paulo e Silas louvavam a Deus. Ele foi preso, Paulo, por diversas vezes, injustamente por pregar o evangelho. E ele tinha todos os motivos para ficar ofendido com Deus, para ficar ofendido com esse evangelho. Mas não. Lá no meio da prisão, o que ele fazia? Louvava a Deus. Gente, Paulo escreveu, acho que 13 livros, 13 epístolas, dentre as quais 4 dessas epístolas ele estava dentro da cadeia. Filipenses, Colossenses, Filemon e mais uma que eu me esqueci. São 4 cartas que ele escreveu na cadeia. E nessas cartas, é impressionante, ele tinha todos os motivos para colocar a raiva dele naquelas cartas, mas não, o coração pastoral de Paulo estava ali. Ele expressava o coração grato pela igreja, pelas orações. Como é que ele conseguia isso, gente? Ele conseguia expressar todas as exortações, a unidade da igreja. Ele conseguia colocar tudo naquelas cartas. Ou seja, aquele homem direcionou as emoções dele para o lado certo, direcionou a raiva dele, né? Com certeza ele era homem normal, sentia raiva também, sentia a força da injustiça, mas ele soube canalizar aquilo para o lado certo e nos sustenta, nos ajuda até hoje, essas epístolas. Que maravilhoso. Temos muito que aprender, não é não? Muito. Depois, outro cara que nós temos que aprender bem, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, foram as 4 cartas que ele escreveu. Outra pessoa que nós temos muito que aprender é o José, o José do Egito. Gente, é só para resumir muito rápido, temos o quê? 4 horas? 5 horas para terminar a aula. Gente, até com a produção do programa a gente anda em amor. Não precisa ser arma de guerra, né? Deus deu mais minutos aqui para a gente falar. Vamos falar do Zé? O Zé do Egito? Bom, esse tinha motivo, hein? Esse aí tinha motivo, ó. Foi injustiçado, foi humilhado também. Comeu o pão que o diabo amassou. Nem o diabo amassou, foi os irmãos mesmo. Com o irmão assim, você nem precisa de inimigo. Por quê? O rapazinho, né? Caçulinha, foi vendido como escravo. Depois foi preso. Depois foi solto. Depois, a mulher do chefe, Potifar, cometeu lá
uma mentira, inventou uma história horrível contra o José, foi de novo para a jaula, para a cadeia, foi preso. Mas Deus fez uma reviravolta na vida desse homem e o colocou em posição de governo, ao ponto que ele controlava toda a comida do mundo. O mundo entrou em crise, o mundo tinha fome, o mundo não tinha comida, só José tinha. E olha a volta que o mundo dá. Os irmãos saíram da terra de Israel, foram lá para o Egito para pedir comida para o tal governador do Egito, mas não sabiam que era o José. Quando os irmãos entraram, José tinha a faca e o queijo na mão para se vingar. E talvez você faria isso, talvez eu faria isso, mas José não. Sabe por quê? Porque ele era um homem curado nas suas emoções, ele era curado no seu espírito. Ele era um homem que não tinha relações cortadas com Deus. A forma que os outros o tratavam não definia a forma que ele se relacionava com Deus. Ele era um homem que estava preparado para sentar no trono. Então, sabe o que aconteceu? Ele ajudou, ele abençoou. Ele não só governava o Egito, ele não só liderava outras pessoas, mas antes de tudo ele liderava a si mesmo. Como é que você quer liderar outras pessoas se nem a si mesmo você consegue liderar? Como é que você quer governar sobre outros se nem os teus sentimentos você consegue governar? E esse era um segredo que José tinha. Conclusão. Na vida, ou você decide ter razão, ou você decide ser abençoado. Não dá para fazer as mesmas coisas. Debaixo de sentimento de ofensa, debaixo desses sentimentos, da falta de perdão, ou você decide ter razão, ou você decide ter sucesso. E quando estamos passando por uma situação assim, você pode pensar assim, mas aí eu estou sendo bobo, estou sendo tolo, e estão me fazendo de palhaço aqui nessa situação. Será? Eu vou te ajudar a pensar. Porque quando você sabe a tua identidade em Cristo Jesus, você sabe colocar o assunto na balança. Peraí, será que eu estou sendo tolo? Se eu oro com esse sentimento de ofensa no coração, oro, Deus não ouve. Clamo, Deus não responde. Por quê? Porque não tira do meio da rotina dele o jugo, estender do dedo e falar vaidade. Vale a pena ter razão? Se a pessoa ora, Deus não responde. Grita, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Mas se ele tem o jugo, estender do dedo e falar vaidade, ele pode ganhar a discussão, pode ganhar o troféu de, não saí por baixo, mas saiu perdendo, porque Deus não responde a oração dele. Ele grita, mas Deus não ouve. Relações cortadas. Saiu ganhando? Põe na balança. Põe na balança. A pessoa acha normal viver num ambiente de inveja e espírito faccioso, sentimento faccioso. A palavra de Deus diz que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Vale a pena viver debaixo de tormento? Vale a pena viver perturbado? Não, mas pelo menos eu ganhei a discussão. Pelo menos eu não saí por baixo. Põe na balança. A mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Põe na balança aqui. Será que quem aqui é o tolo? Eu não posso viver perturbado. Não, é porque eu tenho que ficar perto da fofoca. Sabe como é que é, né? Informação, quem tem informação tem tudo. Então eu tenho que ficar perto da fofoca. 1 passo perto da fofoca. 2 passos longe de Deus. 2 passos perto da fofoca. 10 passos longe de Deus. Eu lá quero estar perto da fofoca, eu quero estar perto de Deus. Não vale a pena. Coloca na balança. Língua grande não anda junto com unção grande. Língua grande não anda junto com unção grande. Semana que vem, eu vou falar desse assunto, viu? Características de um cristão. Unção. A unção despedaça todo o jugo do diabo. E é essa unção que nós queremos ter na nossa vida. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Vamos perdoar?
Vamos. Eu quero deixar um encorajamento, uma dica para vocês, para nessa semana. Existe um livro muito bom chamado Amor, Arma de Guerra, do apóstolo Jorge Tadeu. Leia esse livro, leia versículos, entenda, encha o seu coração, não com injustiça, com ofensa. Uma pessoa que é intolerante à lactose, vai encher o estômago de leite? Ela já sabe que é intolerante à lactose, né? Então é a mesma coisa, você já sabe que você está sensível com essa bactéria, com esse vírus. Então, espera aí, eu preciso me alimentar, tomar pílulas, tomar remédio, do contrário, certo? E a palavra de Deus é medicina para as nossas vidas. Amém? Eu quero fazer uma oração com você, para você não ter relações cortadas com Deus, porque a Bíblia fala assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Então, para isso, nós temos que invocar Jesus para a nossa vida, recebê-lo como Senhor e Salvador. Eu quero fazer essa oração com você, vocês aqui no estúdio também. Diga assim comigo: a Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus que Jesus existe. existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus que morreu Jesus morreu na cruz na cruz para me salvar. para me salvar. Eu admito, Eu admito, eu falhei. eu falhei. Me perdoe, Me Jesus. perdoe, Jesus. E agora, E agora eu te eu te recebo recebo como meu como Senhor meu Senhor e Salvador. e Salvador. Receba agora Receba agora a minha a salvação. minha salvação. E agora, E Jesus, agora, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ensina me ensina os teus os caminhos. teus caminhos, Guia a minha guia vida. a minha vida, Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Jesus é aquele que te dá a segunda chance. Nós temos recebido tantos telefonemas. Ao longo desses dias, nós temos conhecido tantas pessoas de tanta parte desse Brasil. E eu quero te dizer que com Deus você sempre vai ter uma segunda chance. Ele é aquele que endireita os nossos caminhos tortos. Mesmo que a nossa vida esteja toda torta, Ele é muito bom em consertar os nossos caminhos tortos e a nossa vida torta. Então eu quero te conhecer, a nossa equipe quer te conhecer, a nossa igreja quer te conhecer. Nós queremos orar por você nessa semana. Entre em contato conosco, porque vai ser uma alegria nós estarmos juntos em união, em fé e em oração. Amém? Então, nós estamos terminando o nosso programa Grupo Familiar e quero agradecer a presença de todos vocês, começando aqui pelo nosso pianista Faide. Obrigado, também foi muito bom estar com vocês. Volte sempre. Sempre, bom? sempre. Larissa, o que você quer dizer pro pessoal lá de casa, hein? Eu quero dizer que Jesus te ama, você é importante para Deus. Nunca deixe de andar nesse caminho, como a Estela disse, Deus ele vai endireitar. A Bíblia fala, não importa como é que você vem para Deus, Deus ele vai te receber de qualquer maneira. Então, se achegue diante de Deus, Deus ele vai se achegar a ti também. E é isso. Boa! Amable! Então, eu quero dizer um ótimo dia para todos vocês, não é? E continue firme, porque muitas vezes pode parecer que Deus não está lá, mas Ele está lá. Ele vai estar lá nos momentos, Ele vai estar quando você precisar. Por isso, não desiste, que este é o melhor caminho. O caminho é pra frente, Amable. Vamos só se ficar de pé, porque com Deus sempre nós temos vitória. Amém? Amém. Vamos lá! Temos vitória, no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal vai embora da nossa casa, Todo nosso mal carro, do nosso nós trabalho, já da nossa família. vencemos. E mais bênçãos recebemos neste nome, a poder no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. Aleluia! A palavra está operando em mim. Não importa. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Jesus Cristo Jesus Cristo está operando em mim. Jesus Cristo está operando